O tema é um exercício espiritual essencial. Orar continuamente no Espírito. Ok? Vamos ler 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Na verdade, só a segunda metade do versículo 7, que diz assim: exercite-se na piedade. Verso 8: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O apóstolo Paulo está chamando Timóteo a se exercitar na piedade, a se exercitar na fé, a se exercitar nas coisas espirituais, se exercitar no seu relacionamento com Deus. E esse texto ficou escrito para nós, porque o Espírito Santo também nos chama a nos exercitar nas coisas espirituais. Nós somos chamados a vários exercícios espirituais. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, ele não diz que exercício físico não tem valor. Tem, é importante. Faça a sua caminhada, vá lá na sua academia, faça seus exercícios, faça a sua hidroginástica, o seu pilates, sei lá. Mas ele diz, esses exercícios físicos, eles trazem benefícios, mas é só temporal e passageiro e somente para o corpo. Então a recomendação dele é o quê? Exercite-se na piedade. E exercício é uma coisa que não é fácil de ser feito. É preciso um certo esforço, especialmente no início, até que se pegue o gosto pelo exercício. Os exercícios espirituais da mesma forma. Quais são os exercícios espirituais? Existem muitos. Por exemplo, se você não tiver disciplina e perseverança para ler a Bíblia, que é um excelente exercício espiritual, você não estuda a sua Bíblia. E eu estou falando de estudar sistematicamente a Bíblia, não é abrir a esmo em qualquer lugar e ler uma passagem a esmo. Isso pode ter lá o seu benefício, o seu valor, mas o que realmente forma cristãos fortes e firmes na fé é cristão que estuda a sua Bíblia sistematicamente, que pesquisa, que marca textos, que memoriza textos que lhe chamam a atenção. Isso precisa de um exercício, isso precisa de empenho. É como eu sempre digo, especialmente no começo, depois passa a ser um prazer, uma satisfação. Outra coisa que também podemos classificar como exercício é vir à igreja. Às vezes, vir à igreja, especialmente no culto de quarta-feira, não é muito fácil. A pessoa trabalhou o dia todo, está cansada, o trânsito não ajuda muito. Hoje eu estou aqui até de tênis e calça jeans, porque quando eu cheguei em casa só deu tempo de vestir essa camisa aqui, manga longa, e vir para cá, né? Porque o trânsito estava terrível, eu cheguei em casa em cima da hora. Então não é muito simples vir aqui na quarta-feira à noite. O tempo meio chuvoso, dá vontade de ir para a cama mais cedo, né? Mas o fato é, quando a gente toma gosto por estar na comunhão do corpo de Cristo, isso passa a ser uma satisfação, mas no começo requer um certo empenho, um certo esforço, tá certo? Mas não é de nenhum desses exercícios espirituais que eu quero falar nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos num tempo, vamos dizer assim, como povo, como nação, como geração, em que precisamos nos exercitar na oração. Precisamos nos exercitar na oração. O chamado hoje é: exercite-se na oração. O mundo precisa de cristãos que orem. A Bíblia diz que a iniquidade, o ministério da iniquidade já opera nesse mundo, mas há alguém que o detém, até que seja tirado. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E esse alguém que detém o ministério da iniquidade é
A igreja do Senhor Jesus, movida pelo Espírito Santo, orando e sendo sal aqui nesse mundo. Outro dia eu mostro isso para os irmãos e falo disso. Então essa geração precisa, esse mundo precisa de cristãos que exerçam o seu ministério de oração, que sejam disciplinados na oração, que orem com perseverança. Mas a nossa igreja também precisa. Nós estamos dando os primeiros passos na visão de igreja multiplicadora. Estamos a um longo caminho a ser trilhado para que sejamos realmente transformados numa igreja multiplicadora. Não se transforma uma igreja em igreja multiplicadora da noite para o dia, em 1 ou 2 ou 3 anos de ministério, não. Isso é um trabalho a longo prazo, e Deus está fazendo isso. E na visão de igreja multiplicadora, tudo começa com oração. E nós precisamos exercitar-nos na oração. E é como mais uma vez eu bato na tecla: se nós não tivermos disciplina e perseverança, nós não temos como nos tornar cristãos, pessoas de oração realmente. Mas isso é perfeitamente possível. E eu quero compartilhar com os irmãos, olha a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, versículo 18. Voltando novamente voltando àquela fala do apóstolo Paulo lá, em 1 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz assim: a piedade, ela em tudo é proveitosa, no verso 8, porque ela tem promessas na vida presente e para a vida futura. Não sei se você notou esse detalhe. Os benefícios de exercícios da piedade vão produzir frutos na sua vida agora, vão produzir frutos na sua família, vão produzir frutos no seu trabalho, nas suas economias, vão produzir frutos na sua saúde, vão se refletir em todas as áreas da sua vida. Quando ele diz que o exercício espiritual produz benefícios para essa vida e para a vida futura, ele produz benefícios agora. A vida de oração, a perseverança na oração produz frutos agora, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, até na sua saúde física, na sua saúde emocional. Por isso que é tão importante exercitar-nos na oração. Olha Efésios 6, 18. Orem no Espírito quando? Essa Bíblia diz em todas as ocasiões. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel diz: orai em todo tempo. Olha um exercício espiritual especial aqui, que é o que eu quero incentivar os irmãos a praticar esse exercício. Orem o tempo todo. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, me parece que verso 17: orai sem cessar. E aqui ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Ore no Espírito Santo em todas as ocasiões, o tempo todo. Como diz a versão Almeida Corrigida Fiel: orem o tempo todo, em todo o tempo. Não dá para ficar no seu quarto de joelho orando o tempo todo. Não dá para ficar na igreja reunida orando o tempo todo. Não dá para fazer campanhas o tempo todo orando em cima do monte, como muita gente faz, ou coisas dessa natureza. Isso dá para fazer um certo período, mas não dá para fazer o tempo todo. Então o que o apóstolo Paulo quer dizer em orar o tempo todo? E detalhe, orar no Espírito. E os tradutores da Bíblia entenderam que ele está falando do Espírito Santo, unido o nosso espírito ao Espírito de Deus. E ele está dizendo: isso é uma coisa para ser feita o tempo todo. Eu estava preparando essa mensagem para compartilhar com os irmãos. Hoje à tarde até coloquei lá no grupo da igreja no WhatsApp o assunto dessa mensagem, e eu estava me exercitando nisso. Eu passei o dia todo, e toda vez que eu lembrava dessa mensagem, desde segunda-feira para cá que eu venho pensando nisso aqui,
eu estava orando em espírito pelos irmãos. Eu estava dizendo: Deus, abençoa meus irmãos, usa essa palavra para falar ao coração dos meus irmãos. Senhor, leva para a igreja aqueles irmãos que precisam ouvir essa palavra. Senhor, que eles ouçam essa palavra como voz do Espírito Santo e eles se sintam desafiados a exercitar-se em orar o tempo todo, a orar em espírito o tempo todo. Eu quero, se você não tem praticado isso, eu quero lhe desafiar a voltar para sua casa hoje orando. E eu saí hoje à tarde resolvendo as coisas que eu tinha que fazer, e andei bastante de carro por vários lugares por onde eu tive que andar, e passei por vários congestionamentos complicados de andar. Aqui perto aqui da segunda radial está complicado passar por aqui, mas eu fiz tudo isso orando em espírito o tempo todo, e foi maravilhoso. E eu estou aqui muito animado porque eu estava orando o tempo todo. E eu busquei no finalzinho da tarde, eu busquei a minha esposa no trabalho, e eu fui para lá orando pelas coisas que eu ia vendo no caminho, orando por ela, orando pelo trabalho dela. E eu saí de lá orando em espírito e agradecendo a Deus pelo trabalho dela, porque ela teve mais um dia de trabalho. E aí nós fomos buscar a minha filha, e eu estava orando por ela, e eu estava naqueles congestionamentos, eu estava orando e abençoando aquelas pessoas que estavam naqueles carros ali, algumas pessoas assim nervosas, querendo fazer manobra para ultrapassar os outros. Mas eu estava ali orando e dizendo: Senhor, que o seu Espírito se manifeste aqui mesmo no meio desse congestionamento e acalme o coração dessas pessoas. Isso é orar em espírito, e nós podemos nos exercitar nisso, mas isso não vai acontecer no automático. Nós precisamos tomar a decisão de fazer isso, irmãos. Andar por aí orando, acordar pela manhã orando, tomar o seu café orando e agradecendo, tomar o seu banho orando e agradecendo porque você tem água, conversar com as pessoas orando por elas, ir ao encontro das pessoas já orando pelo assunto que você vai tratar e pedindo a Deus que prepare o coração daquelas pessoas para que o encontro seja bom, seja edificante, seja bem sucedido. Hoje eu pela manhã estava orando e pedindo a Deus. Eu acordei de madrugada, eu estava orando, e minha esposa tinha pedido para nós irmos tratar de um assunto financeiro, né? Que ela tinha lá no banco, e nós fomos, e eu fiquei surpreso porque o resultado foi melhor do que muito melhor do que nós esperávamos. Foi melhor do que nós esperávamos. E ainda tem uma pendênciazinha que vai até quarta-feira da semana que vem para sair a resposta, mas nós já saímos lá do banco dizendo: Deus, que seja assim, que haja o seu ok, que haja o seu amém. Então acorde pela manhã orando, buscando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Olha aqui, Paulo, uma coisa interessante, não sei se os irmãos já notaram. Esse versículo 18 que nós começamos a ler aqui, ele faz parte de um texto da Bíblia muito conhecido, que começa no versículo 10. O apóstolo Paulo fala da armadura de Deus e incentiva os crentes a tomarem a armadura de Deus. E ele fala de 7 armas, do versículo, me parece que do versículo 13 em diante, deixa eu ver, do versículo 14 até o 18, ele fala de 7 armas. E ele coloca 7 armas, não é por acaso que o número é 7, não são nem 8 e nem 6, são 7. Por que são 7? Porque na cultura judaica o 7 é o número da perfeição, é o número da totalidade. Então ele fala da totalidade das armas espirituais. E é um detalhe interessante que eu gosto de chamar a atenção para esse texto. Depois você lê em casa, do versículo 10 até o versículo 18, porque a nossa fala agora é baseada só no versículo 18. Mas leia em casa, do versículo 10 ao 18, a partir do 14 ele fala de 7 armas. E ele compara as 6 primeiras armas, ele compara com alguma coisa da armadura de um soldado. Quais são essas 6 primeiras armas? No versículo 14 ele diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Ele compara a verdade da palavra de Deus, a verdade do evangelho, ele compara com o cinto de um soldado. Depois ele diz: vestindo a couraça da justiça. Ele compara a justiça de Cristo na vida do crente, na vida do cristão, com uma couraça de um soldado que protege o corpo do soldado na guerra.
Versículo 15: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ele compara a pregação do evangelho, que o crente deve compartilhar o evangelho, como um sapato do soldado, o coturno do soldado. Depois, no versículo 16, ele diz: além disso, usem o escudo da fé. Ele compara a fé do cristão a um escudo. Depois ele continua dizendo, no versículo 17: usem o capacete da salvação. Ele compara a salvação, a segurança da salvação que Cristo dá, com o capacete de um soldado. E ainda no versículo 17 ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a sexta arma. Ele compara a palavra de Deus, as Escrituras, como a espada do Espírito Santo. É como se fosse a espada do soldado. Então, os 6 primeiros componentes da couraça, da armadura do soldado cristão, ele compara cada um com uma coisa, mas o 7º ele não compara com nada. O 7º ele não compara com nada. E o 7º, de todos os componentes, é o que ele dá mais ênfase, e é o que está no versículo 18. Ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Aí ele diz que a palavra ele compara com uma coisa, a fé, a pregação do evangelho, a justiça, cada uma ele compara com uma coisa, mas a fé, mas a oração não tem comparação. Não compara com nada, porque não tem comparação. Porque talvez, é como se ele estivesse dizendo que de todas essas armaduras, a mais importante é: orem em todo o tempo no Espírito. Você quer vencer a caminhada espiritual, a batalha espiritual? Ore em todo o tempo. Saia por aí orando, gaste o seu tempo orando. Aproveite o que você estiver fazendo. Você pode estar conversando com uma pessoa pessoalmente, pelo celular, telefone, de alguma forma. Aproveite para orar. Ore em espírito. A fala dele orem no Espírito em todas as ocasiões. É o meu espírito com o Espírito de Deus. É uma união do nosso espírito, buscando a Deus. Aí ele diz o que mais? Com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Diz: ore o tempo todo, persevere. Isso é um exercício espiritual. Você tem que tomar a decisão consciente: eu vou orar, eu vou sair daqui orando. E você sai daqui orando e vai para a sua casa, e se a sua casa for perto que nem a do Mesquita, não dá tempo de orar muito daqui para casa, porque rapidinho chega. Mas se sua casa for que nem a do irmão Milton, aí você tem um tempo mais para orar. Mas quando você chegar em casa, você pode continuar orando, e às vezes você vai encontrar com membros da sua família, já vai orando por eles, já vai em espírito abençoando eles, né? Já vai agradecendo pela noite de paz que você vai ter, já vai agradecendo porque Deus trouxe você aqui, você ouviu essa palavra, e você está sendo chamado. Nós não podemos, irmãos, viver a nossa fé só com as orações que nós fazemos no dia de culto. Elas são importantes, ou em alguma campanha que a gente participe. Isso tudo tem sua importância, mas nós precisamos dessa comunhão mais constante com Deus, e isso causa um impacto em nossa vida. E a minha palavra nessa noite é: isso requer disciplina. Você tem que decidir e ser perseverante, vigilante, e praticar isso. Tente ver quanto tempo você consegue passar nessa mente ligada, seu espírito ligado ao Espírito de Deus, em oração, intercedendo, agradecendo, louvando a Deus, adorando a Deus. Exercite-se nisso. Isso traz um efeito incrível na nossa vida. Uma das pessoas que me despertou para esse assunto foi o pastor Edilson Braga, pastor da primeira igreja batista em Tucuruí. Ele foi para aquela igreja quando ela era uma congregação há, sei lá, várias décadas atrás, não sei quantas décadas, e começou a pastorear lá, e até hoje ele está pastoreando, já é uma grande igreja. Ele pastoreou essa única igreja lá. E o pastor Edilson Braga é um homem que
é um homem de oração. E eu lembro que nós estávamos num acampamento de pastores lá em Araguaína, perto de Araguaína, Tocantins. E ele era um dos oradores daquele evento lá. E quando ele chegou lá, quando ele não estava conversando com alguém, no resto do tempo ele estava o tempo todo orando. Ele era muito perseverante na oração. E numa das palestras que ele deu foi essa. Ele falou de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Ele diz: quando a Bíblia diz orai sem cessar, não tem nada que interpretar nesse versículo, não, é só praticar. Não tem nada para questionar, para entender, não, é só praticar. E aqui o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. E eu gosto mais desse texto aqui, porque ele diz: orai em todo tempo no Espírito. Não é uma oração para você estar de olhos fechados, nem para estar de joelho, nem para pronunciar as palavras. É coisa do seu espírito para o Espírito de Deus. É o tempo todo, ou o maior tempo possível, estar voltado para Deus, buscando a Deus, se exercitando nesse exercício espiritual. Qualquer coisa que você esteja fazendo, com quem quer que você esteja tratando alguma coisa, você pode se exercitar nisso. E se de repente você percebeu que está preocupado com outras coisas, sua mente voltou-se para outras preocupações, ore por aquilo também. Ore por aquilo também. Se você de repente lembrou de uma pessoa que há dias você não lembrava, eu lembro de um irmão lá em Coelho Neto, o irmão Rogério. Ele disse que toda vez que ele acordava de madrugada lembrando de uma pessoa, ou no meio do dia, ele do nada lembrava de alguém que há tempos ele nem pensava na pessoa, ele começava a orar por aquela pessoa. E aí ele disse que muitas vezes, quando ele começava a orar em espírito por aquela pessoa, daqui a pouco ele tinha alguma notícia daquela pessoa, ou a pessoa fazia contato com ele ficava sabendo de uma situação que a pessoa estava vivendo e que realmente ela precisava de oração. Então, quando nós fazemos o propósito de andar nesta intimidade com Deus, nessa sintonia com Deus, nessa harmonia com Deus, Deus vai nos guiando para estas situações. E nós vamos abençoando muito mais as vidas das pessoas, irmãos. Então a palavra que fica para nós nessa noite é essa: orem, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, ou como diz a outra Bíblia, orem o tempo todo no Espírito, com toda oração e súplica. Quando eu vejo Paulo dizer aqui, com toda oração, com toda coisa que envolve oração, louve a Deus, confesse seus pecados, interceda por pessoas, agradeça as bênçãos. É muita coisa que você pode fazer numa oração. Tendo isso em mente, você tem que tomar a decisão consciente de praticar isso. Ele diz: estejam atentos e perseverem. Isso requer perseverança, é um exercício espiritual, e que faz um bem incrível, e que abre portas incríveis, e que fecha portas também, portas de maldade, portas de maldição, portas de coisas que não prestam, e abre portas de bênção, quando nós estamos nessa harmonia com Deus, perseverando o maior tempo possível, como ele diz, o tempo todo. Que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra.